Bem, às vezes vocês me perguntavam, né, Júlio, por que continua falando tanto de Covid quando a Covid não era a principal causa de internação, né? Por causa da gravidade da Covid, né? E a gente percebe isso quando a gente vê a foto dos óbitos, né? Hoje a Covid volta a ser o grande tema, o grande destaque dos casos de internação e de morte por infecções de vias aéreas respiratórias, né? O último boletim da Fiocruz, o Infogripe, mostra um destaque importante. O Covid nas últimas 4 semanas chega a ser 50% das mortes por infecções respiratórias virais, seguido logo depois da gripe, né? A gripe, se você bota influenza A e B, somando os dois, dá 29%. Ou seja, né? Covid e gripe continuam sendo as principais causas de morte por vírus respiratórios. Mesmo quando sobe ou cai um pouquinho, a Covid se destaca porque ela é mais grave. Então, se você pega Covid e você pega gripe, chance muito maior de ter um caso grave de internação para quem pega Covid. A grande questão é que quando a Covid caiu, acabou isso compensando porque estava tendo muito caso de gripe, né? Mas quando a Covid volta a ser parecido ou ter algum tipo de destaque, sobe muito a mortalidade. E a gente vai continuar vendo isso. Porque Covid é mais grave que gripe. Não virou gripezinha, não virou parecido com gripe. É uma doença nova que a gente está se acostumando a lidar com ela, né? Por que eu digo que está se acostumando? Porque tem que tomar vacina, a população está tomando a vacina. Tem que tomar dose de reforço, a população não está tomando dose de reforço. Então, por isso, a gente vai continuar falando desse tema. Então vamos lá para vocês entenderem o destaque, né? Mortes nas últimas 4 semanas por infecções respiratórias, Covid 50%, né? Quase 51%, somando influenza A e B, né? Famosa gripe, né? Dá 29%. Aí depois vem rinovírus, né? Vírus respiratório sem grande relevância, ali próximo aos 5%. Ou seja, continua sendo o grande fator. E o que é que acontece? Quando a gente olha para o país como um todo, aumentou muito em vários estados, em especial São Paulo, um dos mais populosos, Rio de Janeiro também, né, Goiás, que já estava nas semanas anteriores, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, todos esses o Covid tem destaque. Olha o país como um todo alto de Covid. Então a gente deve ver nas próximas semanas o aumento tanto de morte e de internação, porque está aumentando o Covid e Covid é mais grave. E a gente precisa ver também, que aí seria um fator positivo, o aumento das pessoas indo se vacinar. Eu acredito que esse fenômeno vai acontecer porque você ouve pessoas falando de Covid, a imprensa volta a noticiar a Covid, as pessoas ficam preocupadas e voltam a tomar vacina. Não tem jeito, a gente, ser humano de saúde, tem um monte de a fazer, às vezes a gente não prioriza a saúde como deveria priorizar, e aí acaba deixando para lá e só se preocupa quando volta forte, né? Não vamos ver nada tão grave, nem tanta mortalidade como a gente viu anteriormente, mas a gente vai ouvir falar novamente de Covid nas próximas semanas. Por isso, se você é grupo de risco, já vai tomar sua dose de reforço se você não tomou, tá bom? Espero ter ajudado. Abraço.